Potência Week segue voando, Felipe Santos aqui para falar com você agora sobre Design Thinking, inovação e agilidade. Muito bem, sabe quando a gente precisa lidar, dentro da realidade de trabalho, com situações de baixo orçamento, pouco tempo ou prazo, muita incerteza, pouca equipe, tudo isso pode ser resolvido com uma abordagem chamada Design Thinking. Muito interessante quando a gente olha lá para a lista das 10 habilidades do Fórum Econômico Mundial, a gente vê uma necessidade nas habilidades em azul aí, né? De inovação, criatividade, pensamento crítico, testar ideias. E eu acredito muito que o Design Thinking é a grande solução para desenvolvermos habilidades alinhadas com uma referência como essa. Então, quando a gente fala de Design Thinking, é como se fosse uma metodologia, mas a gente diz que ainda mais é uma abordagem, é um jeito de se pensar, por isso thinking vem de pensamento, design, pensamento de design, pensamento de desígnio, né? E a Gartner, grande consultoria, fez um visual que eu achei muito legal. Eles organizaram metodologias que estão voando por aí, um monte de gente ouvindo em muito lugar, e isso tornou um grande alívio para a gente conseguir se organizar no trabalho. Bom, primeiro, eles colocam o Design Thinking como caminho de entrada para a gente entender o problema, a direção, a situação. Se a gente não entender bem o problema, a gente pode oferecer coisa que não tem nada a ver, desenvolver coisa que não precisava, né? Depois vem a gestão enxuta. Com o Design Thinking tendo sido feito, ela entra em ação para a gente conseguir maximizar recursos, mesmo tendo pouco caixa, pouca equipe, pouco tempo, a gente consegue otimizar isso da melhor maneira, tá? Até indico o livro A Startup Enxuta, de Eric Rice, toca também sobre esse tema e essa metodologia e vai além. Fala muito do mundo das startups também. O terceiro bloco de metodologia que eles colocam aí é o da gestão ágil, por isso inovação e agilidade no tema aqui, né? Eu acredito que o Design Thinking nos leva à agilidade, mas chegar na agilidade sem Design Thinking pode ser que você vá rápido para a direção errada. Por isso, a agilidade não é sobre velocidade, mas sobre as premissas certas. Podia cair na prova isso. Mas não tem prova. A prova é na vida. E aí, então, a Gartner fez esse modelo e a CGI evoluiu, colocando a filosofia de vendas da nova economia, que chamamos de growth, na perspectiva também, em harmonia com essas metodologias. Ou seja, é interessante a gente trabalhar com Design Thinking no que a gente faz para entender melhor nossos problemas de maneira inovadora, empática, imersiva, com experimentação e teste, validação. Então, a gente pega essa solução que a gente conseguiu desenvolver, um produto ou serviço, e a gente toca de maneira enxuta, sonho de consumo, na verdade, porque ninguém quer gastar muito no começo, nem empreendedor, nem a grande empresa. Ok? Depois disso, a gente chega na gestão ágil, para que a gente consiga ter entregas fracionadas com a devida agilidade também. Então, gestão ágil não é só sobre velocidade, é sobre uma gestão de projetos que entrega parciais do objetivo para ser validado e mudado, porque o mundo muda rápido. Então, na gestão de projetos tradicionais, que tem que continuar existindo, não tem problema nenhum, você tem uma grande entrega em 6 meses, 12 meses e você só vai reportando percentual de progresso basicamente. Na gestão ágil, você vai entregando blocos do projeto e isso pode mudar o projeto. Quantas vezes você já não sentiu o dilema entre planejar mais ou agir? Pensar mais ou agir? Certo? Fica assim, mas peraí, será que se eu esperar muito o mundo muda? Ou será que se eu saio em ação, eu não pensei bem, não planejei bem? Isso acontece, tá? E eu acredito que Design Thinking, gestão ágil, essa aula aterriza muito bem esse dilema, tá? Para solucionarmos. E aí, beleza, vamos dar um passo atrás para o Design Thinking então, tendo validado pela Gartner CGI que ele vem antes de qualquer outra coisa, né? Então, o tema Design Thinking nasceu ali no contexto da Universidade de Stanford, no Vale do Silício, com a metodologia da D-School, né? Essa curva meio formato sino. A grande consultoria IDEO, do Tim Brown, os caras e tal, tem um modelo de Design Thinking que foi precursor no mercado aí também, né? Então, uma veio pelo universitário, outra pelo corporativo, consultivo. Mas a metodologia que eu acredito ser a mais alinhada com os desafios de hoje, ou a forma do Design Thinking, é tudo Design Thinking, mas com formas diferentes. É essa aí do Design Council,
se chama duplo diamante, tá? E num olhar um pouco mais detalhado, o duplo diamante consiste em fazermos reuniões com pessoas de perspectivas diferentes para, primeiro, avaliarmos qual é o problema. Selecionamos isso, a gente vai abrir aí o primeiro diamante no contexto do problema com descobertas sobre o problema usando, por exemplo, o mapa de empatia, tá? Descobrimos bem sobre o problema, a gente não está pensando com a nossa cabeça, mas com quem encara o problema, a gente vai definir por qual ângulo do problema a gente vai atacar. De repente você levanta um problema e aí você descobre dificuldades financeiras, de infraestrutura, de comunicação, de preço, sei lá. E você vai ter que escolher por onde entrar, certo? Ou por que segmento da sociedade entrar, ou por que bairro, cidade, ramo entrar. É fazer escolhas em meio a um cenário aberto, tá? Não dá para resolver o mundo todo de uma vez. Feito isso, a gente acaba o primeiro diamante e chega numa releitura do problema que é assim, puxa, já não somos mais os mesmos depois de avaliar o problema numa perspectiva empática, a partir da dor de quem enfrenta o problema, certo? E essa releitura é interessante porque nos dá insights, né? Nos dá aí reflexões propositivas. E aí então a gente vai para o segundo diamante no contexto da solução, a nossa reunião a partir daí, tendo, né, na fase aí de definir, de fechar o primeiro diamante, você pode usar uma ferramenta como 5 porquês, que já existia antes do Design Thinking, você pode pesquisar ela aí. Cada uma dessas 4 etapas tem mais de 40 ferramentas possíveis aí, estou só dando uma introdução, tá? Aí você vai para a terceira etapa aí no contexto da solução, segundo diamante, desenvolver qual solução vamos oferecer para esse problema, o que a gente pode entregar e que esse público precisa, né? E aí, normalmente a gente faz o brainstorming com ferramentas como Crazy 8 ou 4x4x4, que é a mesma coisa. No exemplo grosseiro, basicamente você junta sua equipe e aí você forma equipes de 4 pessoas, né, dentro da equipe, subgrupos, e cada uma das 4 vai escrever 4 ideias para resolver esse problema em até 4 minutos. Passou isso, mais uma rodada de 4 minutos, só que em duplas, aí eu voto nos 2 problemas preferidos entre 4 da minha dupla, e a minha dupla faz isso comigo também. Ela vê minhas 4 ideias, escolhe 2. Depois, 2 duplas se juntam, formam um quarteto, aí a gente vota nas 2 melhores ideias da outra dupla, e a outra dupla faz isso com a gente também. Dessa forma, a gente tem várias ideias, mas a gente não julga se elas são boas ou não, e a gente vai afunilando, votando nas ideias uns dos outros, até isso formar um ranking lá no topo, que vai ser a melhor ideia daquele momento. E a gente não perde o lastro das outras ideias que foram levantadas, que podem fazer sentido depois também. Só essa reflexão aqui sobre essa metodologia já valeria essa aula, transformou minha forma de conduzir processos criativos com equipes, e a melhor criatividade vem com equipes mesmo, né? E aí vem o 4º passo, fechando o segundo diamante no contexto da solução. Primeiro a gente passa pelo problema, depois chega na solução. Então a gente não começa com uma ideia, a gente começa com um problema, depois uma ideia para o problema. A gente vai aí entregar, né? Ok, qual vai ser a primeira versão para a gente levar a público, né? Mesmo que seja para um grupo menor. E aí a gente faz a prototipação, né? Usando de repente a abordagem do MVP, o produto mínimo viável, ou o POC, a prova de conceito, ou coisas do tipo, uma versão beta, né? E a gente tem a solução e a entrega. Você percebe, por exemplo, nas soluções digitais, que os aplicativos estão sempre atualizando, não é mesmo? Porque eles lançaram uma versão MVP, protótipo, prova de conceito, beta, e conforme o mundo vai mudando, o usuário vai usando, eles vão atualizando, né? E isso é muito interessante para os dias que a gente vive hoje. Então, essas 4 etapas para você conduzir reuniões com objetivo inovador, repetidamente gera uma cultura inovadora. As empresas mais inovadoras do mundo vivem design thinking de manhã e à tarde, se não pelo menos de manhã ou à tarde, ou período integral ou em meio período. Então você está fazendo aqui reunião, visita, reporte de dados e resultados, mas as empresas mais inovadoras estão sempre fazendo design thinking. E o legal é que ele pode se repetir. Você pode voltar no início do problema para ver se faz sentido mudar a abordagem. Isso é muito legal também. Então, é cíclico, é repetitivo esse modelo que você está vendo aí. Uma coisa bacana é a gente pensar
em 3 definições que às vezes estão bagunçadas no nosso conceito. Quais são elas? Primeiro, criatividade. O que é criatividade? Pensar coisas novas, ter ideias. Quer nem dizer se são boas ideias. Ter ideias. São boas ou ruins? A gente vai descobrir no próximo passo. Que é a invenção. Tirar a ideia da mente, tirar do papel também e fazer protótipos, testes. Aí você vai descobrir se a ideia é boa ou não, tá? E isso é muito legal como um complemento à criatividade. Se a gente na criatividade fica julgando se é boa ou ruim, a gente não chega nem na invenção. E é na invenção que a gente descobre se a ideia é boa ou não. Olha, interessante, hein? Terceiro passo, inovação. O que é inovação? É obter resultado positivo com a invenção. Então, a criatividade eu penso, a invenção eu faço, mas a inovação é o resultado do que eu fiz. Elogio, crítica, feedback positivo ou negativo, quase chegou lá, surpreendeu, foi épico, fez história, foi trágico, flopou. Então é legal você separar esses 3 conceitos, principalmente numa lógica de design thinking como a gente está refletindo aqui, né? E o Silvio Meira, do Porto Digital de Recife, ele tem um conceito que eu acho bem legal. A inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. Então, a criatividade que gera resultado, gera efeito transacional, né? Ela pode ser inovação, porque alguém decidiu comprar, recomprar, não é verdade? Então, isso é muito importante. E aí, vale a gente refletir de novo nas habilidades do Fórum Econômico Mundial e na Potential Week a gente está cobrindo praticamente tudo, só que numa abordagem própria, né? Como a gente resolve a questão de resolver problemas complexos com design thinking, né? E a questão tecnológica com ferramentas de inteligência artificial e afins, né? E assim por diante, para a gente conseguir lidar com pessoas, equipe, aprender, reaprender. Então, você está aqui para ser um profissional do futuro, independente da área que você atua, independente se você é funcionário, empreendedor, temporário, autônomo, servidor público, estudante, aposentado, é totalmente para você absorver esse convite a não ser apenas um potencial, mas ser uma potência, desenvolver as melhores habilidades, trabalhar com inovação e agilidade independente do ramo e segmento que você atua, isso te coloca à frente, e aproveitando a cada dia aqui na Potential Week a surpresa que a gente preparou para você. Que bom que você chegou até aqui para ouvir a surpresa que a gente preparou para você. A Potential School está fazendo a Potential Week com uma degustação de tudo que a gente tem vivido com os nossos cursos, mentorias, eventos. Mais de 2.000 alunos já experimentaram nossas soluções, gerando aí um impacto muito importante para decolar em aspectos da sua vida profissional. A gente queria transbordar isso para você nesse ambiente também, porque a Potential Week ela te permite degustar, começar a refletir algumas coisas, mas você deve procurar um aprofundamento. Então, até para não me perder aqui, a gente vai te apresentar o que revisamos com a equipe, uma condição especial dentro da Potential Week para estar dentro da Potential School com a gente, ok? Bom, em todas as soluções que a gente vai oferecer, você tem 3 dias de teste com cancelamento gratuito, tá bom? Para acessar a nossa área de membros com cursos da Potential School como Antecipando Futuros, Empreendendo com Princípios de Startups, Futuro do Trabalho com Inteligência Artificial, recém-gravado, Ciclos de Reinvenção Pessoal, que aprofunda o que você ouviu na transição de carreira, e Inovação Treinável, além também de um outro benefício, as aulas de inglês da área de cursos Potential Speak, que a gente está lançando com professores parceiros para você fazer reflexões do nível básico a outros níveis e temas que você precisa também. Uma área infinita de cursos de inglês que a gente vai estar sempre alimentando com uma comunidade indicada para te trazer o melhor. Também 50% de desconto nas nossas mentorias que a gente via fazer no decorrer do ano, como a mentoria Inovação Treinável, por exemplo, né? E aí, a promoção, dependendo do dia que você está assistindo dentro da Potential Week, vai evoluir em seus valores, aumentando do primeiro dia para o último. Todos são muito convidativos, mas você que quer viver o princípio do quem se adianta governa, ou quem se antecipa governa, dá uma olhada. Dia 1, esse pacote que eu acabei de te oferecer aqui,
ele vai por R$ 29,90 ao mês, dando um parcelamento aí de 12 vezes, né? No dia 2, R$ 39,90 ao mês, em 12 meses. Dia 3, R$ 49,90. Dia 4, R$ 59,90. Dia 5, R$ 69,90. E no dia 6, o último dia, R$ 79,90. Então, é uma forma de você planejar com um valor que não está nada fora da realidade, ao contrário, abaixo de tudo que você acha nesse segmento. Já permite você desenhar os próximos 12 meses de investimento na sua própria carreira, de forma mais inovadora, criativa e dentro de uma comunidade colaborativa. A gente, de tempos em tempos, convida alunos para se tornarem professores de temas que vão auxiliar toda a nossa comunidade como um todo. A gente planeja de tempos em tempos imersões presenciais também. Então, um ambiente muito legal para você estar, com uma comunidade muito boa e conteúdos muito bons. Aí você pode ter acesso a essa oportunidade para você correr para aproveitar o desconto de cada dia, né? O desconto nosso de cada dia. Na descrição do YouTube, caso você esteja vendo no YouTube, na bio do Instagram, caso você acesse o Instagram, no nosso grupo, canal de WhatsApp com mais de 1.200 pessoas, ou se você recebeu por e-mail essa proposta aqui também, aproveite, a cada dia vai evoluindo, depois a gente também vai fechar essas oportunidades, tirar os conteúdos do ar e a gente tem outras programações para o ano de 2024 que pode ser excelente, inovador e reinventado. Então vem com a gente, não perde tempo, vai ser sensacional. Continue acompanhando a Potential Week também. Um abraço. Extremamente importante, no Pix, todas essas opções de desconto diários que vão evoluindo tem 25% de desconto, tá bom? Então você vai acessar o link, vai usar o cupom, dependendo do dia do Potential Week que você está assistindo, dia 1, dia 2, dia 3 e assim até dia 6. Mas, caso para você fique melhor, ao invés das 12 mensalidades, você fazer no Pix, procure a nossa equipe para que a gente possa te orientar com a chave Pix e a confirmação da sua inscrição, para que você tenha um descontão aí de 25%. Vamos lá, vamos reinventar, dá tempo, você não pode perder. Um abraço.